Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando o livro de número 300, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Número 300 da nossa harpa. Jesus se vem do céu em glória, ele vem com a volta pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis
dia Ele virá nos buscar, né? Buscar a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, que poder e glória. Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor Jesus, né? Faz tempo, né, que não louvou esse hino, mas nós vamos estar louvando ao Senhor. 88. Deus poderoso. Aleluia. Te agradeço, Senhor. Jesus, meu Deus.
mais uma vez nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, a qual Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Glória a Deus. É bem verdade que o capítulo ou o primeiro livro de Coríntios, ele vem interessado à igreja de Cristo. Ele começa a ensinar a respeito de direitos, liberdades cristãs e outras mais coisas, onde Paulo responde sobre casamento, sobre acerca da diversidade espiritual, acerca das coletas na casa do Senhor, e ele fala também sobre um propósito interessante que é um dos principais mandamentos de Jesus. Um dos principais mandamentos de Jesus, que é participar do corpo dele até que ele venha. O primeiro mandamento, nós podemos dizer, aí fala, pastor, é amar o próximo. Mas quem crer e for batizado será salvo. Este é um dos intuitos. Primeira coisa que nós fazemos é crer no Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa é crer e ser batizado. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Por que quem crê e for batizado? Porque ele não crê e não ser batizado, não tomar atitude. Eu falo que você acreditar e não ter atitude santa não adianta em nada. Então quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação, pastor Augusta, depende, cuida de mim, mais certo, depende de eu ser batizado. Você aí que está na live e ainda, pastor, mas eu creio em Jesus, mas você não tomou decisão de ser batizado, há um grande risco de Jesus vir e você não receber a salvação. E a melhor coisa é nós recebermos o direito da nossa salvação, ou o direito da salvação da nossa alma, porque é um dos principais mandamentos da igreja. Pastor, como eu faço para ser um crente no Senhor Jesus Cristo? A primeira coisa é crer e ser batizado. E outra coisa é manter a comunhão com Deus e também com os homens, demonstrando todos os meses quando Jesus ensina que é para tomar até que Ele venha. E nós vamos estar lendo esta palavra hoje, e nós já vamos estar ministrando, e daqui a pouco nós vamos já ouvir alguns louvores, e já vamos participar também da ceia do Senhor. Você que está aí ao vivo comigo, convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Quero convidar a pastora Augusta para estar fazendo essa leitura. Amém, pastora? Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Ouvinte, saúde aos irmãos que estão aqui na live. Deus abençoe a sua vida, né? Você que está aí, ouvindo a palavra do Senhor, tenha uma boa tarde, né? De salvação, uma tarde de bênção na presença do Senhor. Estaremos lendo aqui esta passagem, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16 em diante. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos juntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porquanto comendo cada um coma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus? Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Disse: não vos louvo, porque recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes, todas as vezes que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe com a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Estaremos orando, irmãos, agora, neste momento, agradecendo a Deus por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo de nós estarmos aqui. Porque são poucos que têm o privilégio de estar na casa do Senhor, ainda mais participando do corpo, do sangue de Cristo. E também muitos estão enfermos, hospitalizados, muitos estão aí em desespero, em angústia, muitos Deus sabe, Deus contempla e sabe cada um. Então vamos unir a nossa voz agora, irmãos, repreendendo toda a força demoníaca, que nós vimos que são legiões de demônio, lutando para destruir lar, destruir vidas, destruir as famílias, destruir os jovens. Então nós, em nome de Jesus, vamos unir a nossa fé. Nós estamos aqui nesse salão, agradeço pelos irmãos que estão aqui conosco. Nós estamos aqui, vamos determinar neste lugar vitória, salvação de vida, porque agora é a favor dos da frente, dos de trás, dos lados, para que Deus venha operar milagre. Irmão, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem Deus envia, nós podemos convidar, chamar, mas o Senhor tem os seus para vir. Então, vamos orar agora, e Deus sabe da necessidade de cada um. Eu não tenho ouro e nem prata, e eu preciso da oração dos amados irmãos. E os irmãos que estão na live, alguns irmãos que estão conosco nesta tarde. São vários irmãos que estão conosco nesta tarde. Irmã Judite, que está. Irmã Judite, pastor Jorge, Nayara, também o Gael, que está internado em Belo Horizonte. Irmão, nosso Deus é Deus de milagre. Havia, falei com ela essa semana também. Nossa, irmão. Noêmia está internada. Noêmia. Então, irmãos, esses dias, nós estamos vendo aí muitos pedidos de oração, de luto, Então, irmãos, é uma tristeza. Mas agora nós estamos aqui, irmãos, na presença do Senhor. E vamos determinar libertação, cura, porque o inimigo quer tirar a nossa paz, quer fazer nós entristecer, mas nós vamos unir e orar para aqueles que estão lá fora. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estaria presente. Então, o Senhor se faz presente aqui, como Ele já foi na minha vida toda a vida, Ele continua sendo. Ele vai derrubar qualquer gigante, agora toda corrente, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, que tem sido feita na mata, na encruzilhada, na cachoeira, nós vimos o pastor Daniel falando, até naquelas bananeiras que tinha na frente da igreja, vinha
Irmão, se nós orarmos aqui, ó, se dois concordarem aqui, será concordado no céu. Então aqui não tem mais de dois. E tem mais irmãos que estão na live conosco. Então irá determinar a vitória nos lares, na vida. Que nós possamos ver aqui testemunho sendo falado, que recebeu a vitória. Senhor, meu Deus e Pai, eu levanto as minhas mãos neste lugar. Vai ser pedindo a tua presença, Pai. Pai, quero que o Senhor vai agir em cada vida, em cada coração, Pai. Vai operando, Senhor, um milagre, vai operando a cura. Senhor Jesus vai dando libertação, Pai. Pai, quero que o Senhor vai despertando para os seus filhos, para os seus adoradores, Pai. Que o Senhor venha dar a injeção de ânimo, Senhor, meu Deus. Pai, quero que coisa da tua obra necessita, Senhor, da tua bênção. Pai, quero que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoar, Pai. Venha, Senhor Jesus, preparar homens inteiros, Senhor, Pai, para estar juntos, Pai, na tua do seu nome. Pai, querido, nós, o Senhor é Deus, Pai, que nos pode. Pai, que nós entregamos, Senhor, Pai, tua igreja, para o teu templo, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Que o Senhor venha dar, Senhor Jesus, recurso, Pai, para a reforma, Senhor, da tua obra, Senhor, da tua igreja. Pai, que nós te pedimos, Senhor, Pai, tua bênção. Pai, que nós te pedimos, Senhor, Pai, misericórdia. Senhor Jesus, Pai, que nos corações, Pai. Pai, que Senhor, milagre. Pai, que o Senhor vai curando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que nós libertamos, Pai, da palavra, da família, Senhor, oh, Pai querido, exaltado o nome do Senhor, Pai. Senhor Jesus, operando milagre. Senhor Jesus, abolece teu sangue. Vai quebrando, Senhor, todos lados. Vai quebrando, Pai, toda força maligna. E toda força contrária vai sendo desfeita, Pai. Apodera o teu sangue. Senhor, abençoa, Senhor, meu Deus. Cada um sobre a questão, Senhor, que estão na tua live, Pai. Para nos ouvirmos, Pai, tua palavra. Que o Senhor venha tomar os corações. Que o Senhor venha libertar, Pai. Que o Senhor venha dar a libertação, Pai. Hoje, Pai querido, como chamado, Senhor, domingo, Senhor, da família. Pai querido, nós entregamos a Ti, Senhor, meu Deus. Que o Senhor faz, Senhor, cada mãe toma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em cada coração, em cada lado, Senhor, meu Deus. Cada família, Senhor. O Senhor vai restituindo, vai restaurando, Pai. Vai dando, Senhor, a vitória, Pai. Vai correndo com o teu sangue. Vai que nós entregamos a Ti, Senhor Jesus. Não é o ministério que foi de casa, como a pastora Daniel. Nós temos a pastora Tileia. Pai querido, nós temos a pastora Augusta. Todos os obreiros, ó Pai, da tua casa. Pai querido, todos os irmãos, ó Pai, aleluia. Que tem, Senhor, a gente te chamando, Pai. Senhor, nós entregamos. Vai chamando, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glorificado, exaltado o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí ao vivo com você, na sua casa, nesta tarde, dia 6 de setembro, nesse domingo, para levar a palavra do Senhor, muitas das horas não da forma que você está acostumado a ouvir. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração, principalmente nos momentos de pandemia. Muitos batem no peito dizendo: a igreja sou eu. Muitos batem no peito dizendo: a igreja somos nós. E eu vou ministrar sobre esse assunto hoje ao seu coração. E eu quero já entrar na palavra do Senhor, dando critério para que o Espírito Santo de Deus coloque no meu coração, para que você seja fortalecido, não pela uma palavra que move uma multidão, mas uma palavra que sai do trono da graça. Para quê, irmão? Para fortalecer você e não deixar você de fora, da qual é o propósito de Deus, salvar a sua alma. Para que vale Jesus morrer na cruz do Calvário? Para que vale Jesus morrer numa cruz sanguenta, um sacrifício grande, para eu e você ter propósito ou diferente, propósito
vem de dois pensamentos, divisão. Ela vem da palavra dois pensamentos. Então, onde tiver dois pensamentos, não tem propósito de Deus. Ou nós estamos no propósito santo, e muitos nos dias de hoje bate no peito, fale que a igreja somos nós. Sim ou não? Vocês já ouviram isso? Até nós mesmos já dissemos e falamos, a igreja somos nós. Mas somos nós se nós estivermos ligados no corpo. A igreja só fazemos parte dela se nós estivermos no mesmo propósito, o ramo ligado na videira. Se o ramo estiver fora da videira, pode até ser um ramo, mas não faz mais parte da videira. Então é interessante eu entrar nesse aspecto quando Paulo ensina a igreja de Corinto que os irmãos estavam alimentando. Eu gostaria que você lesse comigo, porque muitas vezes o pastor falar é oratória do pastor, mas quando eu provo na Bíblia, não é oratória do pastor, e sim palavra de Deus. Palavra do pastor cai por terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Entenda isso. Não é uma palavra diferente do que está na Bíblia. Pode até ser que um dia eu preguei diferente. A minha palavra pode voltar atrás, mas a de Jesus nunca volta. Você pode voltar atrás. E, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É bonito quando o homem reconhece os seus erros e volta atrás, porque a Bíblia diz que aonde o homem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então a misericórdia de Deus não está em você manter. Eu aprendi assim, vou morrer assim. Irmão, se você morrer na ignorância, na maneira que está agindo fora do corpo, você possivelmente pode ir para o inferno. E a palavra de Deus para as nossas vidas é que nós adquirimos salvação. O reino de Deus não pode ser dividido. Amém? E é bem verdade que nós falamos, não, irmão, para que nós temos, para que eu vou numa igreja? Agora muitos nesse momento de pandemia, pastora, está dizendo, não, eu não preciso de igreja, porque eu aprendi que a igreja somos nós. Aonde nós estamos, é que está a igreja. E é bem verdade que não existe história sem uma história. Para você fazer a história de hoje, você precisou da história de ontem. Então, toda casa ela precisa do princípio, precisa do começo. Se você fala, pastor, mas é Deus que está me ensinando. Eu não conheço um homem na Bíblia que Deus não usou outro homem para ensinar ele. Toda a história bíblica, ela vem de homens ensinando homens, e assim posteriormente a tradição, e Deus vai se revelando naturalmente à humanidade. No livro de Corinto, olha que Paulo vai ensinar. Nisto, porém, que vos dizer, não vos dou, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Sabe que hoje nós estamos percebendo que pessoas estão se ajuntando, mas de vez do para ser melhor, está indo para pior. Então, irmão, no conceito bíblico, no conceito da ideia de Paulo, nós vamos perceber que nós não podemos ser pior do que quando começamos. Nós temos que sempre melhorar. Paulo ensina que nós precisamos melhorar. E quando vos ajunteis, não ajunteis para pior, não para melhor, mas sim para pior. Por quê? A religiosidade começou a funcionar. Cada dia que passava, a religiosidade tomava conta deles. Porém, a visão da palavra começou a deixar de lado. Ou os ensinamentos que Paulo vos ensinava, começou a deixar de lado. Porque antes de tudo, ouço o que quando vos ajuntais, agora uma palavra-chave aí. Aonde é que o povo estava juntando? Aonde que era o lugar da
Se nós vamos seguirmos a critérios humanos, cada dia que nós seguirmos o critério humano, mais longe de Cristo nós vamos ficar. Por quê? O reino dos homens, ele faz divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e apóstolo Paulo mesmo disse isso no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, digais todos uma mesma coisa, e não haja dissensões, e antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer, porque a respeito de vós, meus irmãos, foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer que com isso cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Uma pergunta: foi Paulo crucificado por vós, ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Aqui há uma pergunta. Paulo se colocando como um líder grande, ele coloca: foi Paulo que morreu na cruz para dar a salvação? Foi o pastor Daniel que morreu na cruz do Calvário para te dar a vitória? Foi o seu apóstolo? Foi o seu missionário? Aqui a palavra de Deus, ela nos orienta que quando nós estivermos no propósito de Deus, nós não estamos olhando para o homem. Aqui nós vamos observar que quem morreu por nós foi Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Eu estava explicando esta semana em São Paulo. Eu estava explicando em São Paulo a respeito da morte do Senhor Jesus. E ainda até falei que se Jesus viesse hoje, morresse e não ressuscitasse, era suficiente para pagar o seu pecado. Porém, Jesus, ele não só morreu, mas ele foi ressuscitado. Por que ele foi ressuscitado, irmão? Por que Jesus, ele foi ressuscitado? A palavra de Deus disse que quando ele foi ressuscitado, Cristo, nesse período que ele estava morto, ele foi até ao inferno e tomou a chave da morte que estava sobre a proteção do maligno. Porém, Jesus, com amor perfeito, ou Deus com amor perfeito para mim, para com você, aleluia, nós vamos perceber, pastor Augusta, que Deus nos mostra bem claro assim: não, ele já morreu, já pagou a dívida, mas agora eu quero mostrar o adversário, aleluia, dos meus, aleluia, o meu adversário, aleluia, que o Todo-Poderoso sou eu, aleluia, para superar sobre todas as coisas, para estar em cima sobre todos os nomes e sobre todas as qualidades de homens e de mulheres e potestade, em cima no céu e embaixo na terra. E nós vamos perceber que o propósito de Deus então se cumpriu. Então, se Jesus tivesse morrido como homem, simplesmente já estava válido. Você pode dar glória a Deus por isso? Que o seu pecado foi perdoado. Glória a Deus. Se o sangue dele simplesmente fosse derramado como homem, e ele não tivesse ressuscitado, a dívida já estava paga, porque a dívida não era com o diabo e a dívida não era com a humanidade, a dívida era com o próprio Deus, e Deus não volta a palavra dele atrás, aleluia. A palavra dele é fiel e é verdadeira. Ele fez: olha, da semente da mulher vai sair um que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Então foi a promessa: opa, da semente da mulher vai sair um que vai pisar sobre a cabeça da serpente. E Paulo começa a ensinar sobre esse homem que foi morto, ressuscitou, para nos dar, irmão, a garantia perfeita. Porque se Cristo não tivesse
E a Bíblia diz que muitos estão, quando vos ajuntais aonde? Na igreja. E quantos hoje? Irmão, é bonito nós vivermos uma união da igreja em outros lugares. Nós podemos cear em qualquer lugar, sim, mas o propósito tem que ser da igreja. Quando nós reunimos, não existe igreja sem raiz, não existe igreja sem alicerce, não existe igreja sem ser ligada pela videira. Ou seja, olha, nasceu uma árvore aqui sem ser lançada semente. Não existe árvore plantada sem semente, a não ser a tal da banana, né? Mas diz que a semente dela é bem miudinha. A irmã Kelly não estava ensinando isso essa semana, não era isso? Você está falando? É minúscula a banana? É bem minúscula, não dá para ver, né? Ninguém consegue ver aí a semente da banana. Irmão, quantas das horas nós queremos que Deus faz através de nós, mas nós somos tão orgulhosos que não queremos que ninguém esteja sobre as nossas uma responsabilidade espiritual sobre nossas cabeças. Eu lembro que quando Paulo ensina aos irmãos, quando vos ajuntais aonde? Na igreja. E aqui está falando acerca da ceia do Senhor. Quantos faz ceia no monte? Quantos faz ceia na praia? Quantos faz ceia no campo? Mas o lugar de cear é aonde? Na igreja. A Bíblia está aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Diz aí, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em partes eu creio. A Bíblia da pastora Augusta diz assim, ó. A Bíblia da pastora Augusta diz assim: quando juntais na igreja, há entre vós heresia. Não é assim, pastora? Dissensões. Mas eu vi uma Bíblia heresia. Tem heresia. Até importa que haja heresia e dissensões. Agora, o que é heresia, irmão? Quando eu ministro e você não prega conforme o sistema, todo aquele que está fora do sistema é natural ser chamado de herético. Então, se você perguntar para o testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová vai olhar para mim e vai dizer: olha, o pastor Daniel, ele é um herético, porque eu não prego a mesma coisa que ele. Mas a Bíblia está dizendo que é bom que haja dois pensamentos entre vós. Para quem é sincero vai se manifestar. Tem gente que tem um zelo maior, mas tem gente que está procurando os seus próprios elos. E a palavra de Deus fala sobre isso. Quer ver? Vamos ver aonde fala sobre isso? Vamos ver se eu vou achar. Eu vi tanta coisa, vamos ver. Ó, capítulo 10, versículo 8. Eu vou chamar a atenção para você. Eu vou chamar a atenção sua nesse versículo 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, caíram num dia 23 mil. Em outro versículo está dizendo assim: não prostitua. No outro versículo vai dizer assim, ó, não prostitua. E quando está falando, ele está falando assim, ó, eu não estou falando de prostituição, de avareza da carne. Ele não está dizendo de pensamento de prostituição homem com mulher, mas aqui está dizendo não prostituir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar intacta. Da forma que você está lendo, a interpretação vem do Espírito Santo. E quantos nos dias de hoje, irmão, pega um versículo só e cria base para ele e para a vida,
inteira. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a libertação. Ah, pastor, mas eu sou enxertado. Sim, mas para você ser enxertado, você precisa aceitar a mesma palavra. Não tem divisão de dois pensamentos. Ah, pastor, mas eu sou gentil. Você pode até ser gentil, mas você precisa ser ligado no ramo e enxertado pelo próprio Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos enxertar na igreja de Deus, você está de fora. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai chamar, capítulo 12, versículo 7. Lê para mim aí. Mas uma manifestação do Espírito é dada a cada um para quem for útil. Opa! Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Para mim ou para Deus? Só que nós observamos que é para nós. Se nós não tirarmos proveito, se não for segundo a minha maneira de pensar, não é o certo. Irmão, Deus dá a cada um para o que for útil. Muitos querem estar por cima, mas nunca estiveram por baixo. Ah, pastor, mas Jesus veio sem semente humana, mas não deixou momento nenhum de ser criança, não deixou momento algum de ser um adolescente. Ele não cortou a etapa da vida, ele padeceu como homem. E eu e você muitas das horas precisamos estar com Cristo, mas precisamos passar um dia de cada vez, uma história por dia ou mais, assim conforme o Espírito Santo nos manifestar. Ou seja, para qual finalidade, pastor? Eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo não vai usar nada sem intimidade. Por incrível que pareça, nem o adversário da nossa vida, usa ninguém se não tiver utilidade para ele. Ele vai utilizar com uma finalidade. Que se tem uma coisa que ele é experiente. Então, se ele vai usar, então a primeira coisa que a Bíblia sabe, nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina, que o adversário veio senão para matar, roubar e destruir. Então ele tem destino certo. Então Jesus, irmão, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E aqui então nós entendemos que quando nós ajuntarmos na casa do Senhor, é embora, é bom que tenha dissensões, é bom que tenha dois pensamentos, mas quando tiver dois pensamentos, aquele que sabe o que está falando, eu tenho esse dizer em São Paulo, muito provavelmente você já ouviu falar, quantos acham que sabem, mas não sabem, e quantos sabem que não sabem, e está lá achando que sabe. O que adianta? E tem gente que sabe que não sabe e ele é humilde. Por que ele é humilde? Ele vai aprender com quem? Sabe. Mas quantas das vezes, irmão, é levada por manifestações de homem, é levada de manifestações por palavras lisonjeias, palavras que faz massagem ao coração. Porém, a palavra dessa tarde, para o mês, para esse fim de ano, irmão, nós estamos em dias difíceis. Nós vamos pregar o Evangelho, todo mundo sabe. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus, todo mundo sabe. É claro, nós estamos na solenidade cristã. Mas deixa eu dizer uma coisa, que o mundo não sabe, que a revelação para com nossas vidas é só Jesus pode dar. É só Jesus pode revelar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia, que Ele é o Senhor, aleluia, que sustenta todas as coisas. E a Bíblia diz também, eu preguei esta palavra essa semana, Romanos capítulo 8, eu falei sobre tudo posso naquele que me fortalece.
podemos todas as coisas naquele que fortalece, foi a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi a redenção perfeita, pastor Augusta, para nós sermos adotados como filho, porque antes nós não tínhamos direito, porém quando nós, aleluia, fomos adotados por nosso Cristo Jesus, ou por nosso Jesus Cristo, fomos adotados e recebemos o direito gratuito, por graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos adotou e nos fez direito de ser chamado filho de Deus. Isso é o texto de primeiro Romanos 8, do 1 ao final vai falar. Mas nós vamos perceber que a morte de Jesus Cristo é o que nos deu o direito de serem feitos filho de Deus. E o filho de Deus, amada igreja, ela tem direito que o qual o outro não tem. E o mesmo texto vai dizer, apóstolo Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que por que ele entende que naquele que me fortalece? Porque ele vai entender, irmã Eliane, que a palavra de Deus é tão fiel para conosco, que quando Jesus morre, ele nos dá o direito de ser filho de Deus. Porém, nós vamos perceber que o Espírito de Cristo Jesus, aleluia, está à disposição de mim e de você. Nós vamos perceber isso no texto de Romanos 8. Então, por que eu falei Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que impera não é a humanidade, não é o homem Jesus, mas o que impera é o Deus que está sobre Jesus, aleluia! É o Deus que impera sobre toda a humanidade. E é esse Deus, pastor Augusta, é esse Deus que Paulo diz agora: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo, Eliane? Olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que ele está dizendo: olha, Deus não está de fora, Deus está de dentro. Aí ele começa a olhar e dizer: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, não tem guerra, não tem provação que Deus não possa vencer por você, ou você vencer com Deus, aleluia. E a Bíblia diz que nenhuma manifestação é sem sentido. A manifestação vai ser pelo Espírito naquilo que for útil. Ah, pastor, Deus me deu o dom de profetizar. Que adianta Deus dar o dom de profetizar e o infeliz não profetiza? Ah, pastor, Deus me deu o dom de cantar. Aí o camarada diz: olha, Deus me deu o dom de cantar, mas o canto é para Ele, irmão. A adoração é para o Senhor. Tudo que Deus nos dá, o propósito é agradar a Ele e glorificar o Seu nome, aleluia. O propósito de Deus é Seu nome ser engrandecido. Aleluia. A honra e glória ao nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando vos ajuntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eu vi até um incircunciso um dia, desengrejado, falar sobre isso um dia. Ele falou: olha, irmão, eu provo para vocês que não é para ter a ceia lá na igreja, mas não é para ninguém comer. Porque está escrito aí o quê? Não é para comer a ceia do Senhor. Aí o desengrejado olhou e falou: olha, não é para comer. Porém, a palavra de Deus nos ensina. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, ó. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua ceia. Ou seja, o que você trouxe. Sabe o que eu entendo aqui, irmão Almir? Eu entendo que tem pessoas que falam assim: olha, Deus me chamou eu para ser cantor. Aí ele vem aqui, canta, e o negócio é só cantar e ó, perna para quem tem. Você já percebeu isso? Tem cantor que vai na igreja, não toca em
batendo, não é dia disso, mas eu vou aproveitar e dar uma alfinetada em vocês. Vou aproveitar porque nós somos direcionados pela palavra do Senhor. Quando vai na igreja, ele é convidado para cantar e ele só oferece o canto para o Senhor. Do começo ao fim, ele não faz nada, ele não dá glória, ele não dobra o joelho para orar, ele não abre o coração para o Senhor, mas na hora dele cantar, ele é o artista. O artista, opa, ô irmão, foi me convidado, foi para cantar. O outro é pregador. Irmão, esses dias mesmo eu tive uma tristeza. Tive uma tristeza, infelizmente, são nas nossas igrejas. Eu encontrei com um cidadão, opa, para senhor, pastor, para senhor. Ô irmão, como que é? Vamos trabalhar com Jesus, pastor, vou pregar, conta comigo. Se for para pregar, conta comigo. Não, irmão. Ou nós somos corpo, o corpo, irmão, funciona todo mundo junto. Se você tirar o seu dedão do pé, você amarra aí, não precisa nem tirar. Amarra um barbante no dedão do pé. O incômodo do dedão do pé vai fazer você andar meio diferente, puxando o pé. Por causa do quê, irmão? Por causa do dedão do pé. Alguma coisa que estiver incomodando. Irmão, o corpo, a igreja, só anda em perfeição quando estiver todos na mesma direção, no mesmo sentido, sentindo as mesmas dores, sentindo a mesma tristeza, sentindo a mesma alegria, sentindo o mesmo propósito para qual o Senhor nos chamou. Aleluia! O propósito de Deus. Então, quando cear, não é para cada um comer a sua própria ceia. Opa! Não! A apóstolo diz assim: quem tiver fome, come em casa. Não é para que cada um vir cá oferecer a sua parte. Olha, eu já fui lá, eu cumpri o meu ritual e já está bom. Não, irmão. Ritual lá e deixa para os outros irmãos aí lá de fora. Nós queremos agradar ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Agora uma palavra interessante para todos vocês desigrejarem. Olha o que diz aí o versículo 22. Ou desprezais a igreja de Deus. Aqui não está falando da igreja, o corpo, simplesmente está falando do ajuntamento de pessoas. Quantos querem? Eu sou da igreja. Mas que igreja é essa que está fora do corpo? Pastor, mas eu estou orando ainda para Deus me dar posição e direcionamento. A primeira coisa que Deus revela é através da sua palavra. A palavra foi pregada, ou você entra pela porta, ou as maldição jaz à porta. Infelizmente, devia ter bênção. Pastor, mas o senhor está maldizendo? Não. Ou eu entro pelo caminho da verdade, ou eu entro pelo caminho da mentira, ou eu entro para o caminho para o céu, ou eu entro para o caminho do inferno. Eu não posso ter dois pensamentos, não posso ter divisões na casa de Deus. A Bíblia diz assim também: tendes porventura casa para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm. Tem pessoas que têm o dom. Deus me chamou. Não vou falar cargo, irmão, porque graças a Deus na igreja nossa não tem esse problema. Mas tem uns que têm um cargo, o meu cargo é fulano e tal. Uma vez eu fui fazer isso. Eu estava congregando no Ministério de São Mateus, e chega lá um preletor, chega lá um pregador de nome da igreja. E estava eu, na época era eu o diácono e o irmão pastor Levi Costa, hoje era diácono, companheiro meu, também naquela época. E naquele dia, aquele homem de postura, de pregador, ele chega na igreja. E a hora que ele chega na igreja, nós vamos receber ele. Paz do Senhor, paz do Senhor.
gentileza, em nome do Senhor, fulano e tal. Aí o senhor era um cargo, irmão, eu sou itinerante. Quer dizer, sou pregador da palavra de Deus. E eu me lembro que naquela oportunidade nós sentimos um nada dentro da igreja. Eu e o irmão Levi, nós sentimos um nada. Hoje os dois pastores, graças a Deus. E eu me lembro que aquele homem veio, naquele dia, ele veio do estado da Bahia. E aquele homem entra na igreja. E o pastor foi apresentar ele. Só que na hora que ele foi apresentar, alguém dos diáconos chegou atrás dele e falou assim: pastor, esse homem passou, falou que era itinerante e falou do jeito que ele fez com os diáconos. E o pastor naquela hora observou, escutou. Eu não sei se estava escrito, eu não sei o que nós fizemos, se nós escrevemos, como a pessoa se portou diante do diaconato da igreja. Daqui a pouco o pastor vai apresentar o fulano, aqui está o itinerante fulano de tal, e aquele homem se apresenta, opa, fica todo. Irmão, o senhor está com a oportunidade para dar aqui uma saudação. O irmão vem, itinerante, pregador do evangelho, os diáconos pequenos, coitados. E naquele dia, pastor Augusta, eu me lembro que o pastor da igreja, naquele dia, falou assim: irmão, o senhor vai até dar a saudação, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse em público, tratasse, porque aqui na nossa igreja, o pastor até usou a expressão assim: aqui na nossa igreja, os diáconos também são crentes. Então eu gostaria que o senhor pedisse perdão para o diácono pela postura que o senhor se colocou. E eu entendi naquele dia que o cargo na igreja não tem posição, não tem grande nem pequeno. A igreja, todos nós fazemos na finalidade, naquilo que for útil para o Espírito Santo. Naquele dia, os usados pelo Espírito Santo foram os dois diáconos para exortar aquele grande homem pregador do Evangelho de nosso país. Dois homens humildes, pequenos, foi usado para o Espírito Santo repreender aqueles grandes. Então deixa eu te dizer, irmão, ofereça na casa do Senhor glória a Ele com humildade de coração, mansidade de alma. Por quê, irmão? Eu sempre tenho que dizer, se nós não aprendemos em casa, nós vamos aprender na casa dos outros. Se nós não aprender com nossos pais na fé, com os nossos pais natural, nós vamos aprender lá fora, e o preço lá de fora é mais caro. E Paulo está dizendo aqui: ou desprezais o que nada tem, porque alguém acha que ele está no cargo, ele é o grandão, e o pequeno não é nada. No reino de Deus não tem isso, irmão. No reino de Deus todos são iguais, todos fazem parte do corpo. E o interessante, lá do céu, Deus não olha para ninguém assim, ó, ali está a pastora e ali está o pastor, ali está a missionária ou ali está o cantor, ali está o profeta ou ali está o sacerdote. Não, irmão, lá do céu Deus olha para nós, viu? E todos nós estamos na mesma posição, porém com cargos maiores, né? Com responsabilidade maiores. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus. E olha o que diz a palavra de Deus: louvar-vos-eis isso, nisso não vos louvo. Ou seja, nessas manifestações, orgulhosos, oferecendo o seu próprio culto, fazendo da sua própria maneira, nisso não vos louvo. Ajuntando em qualquer lugar, isso não vos louvo. Olha o que a palavra de Deus diz: porém, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo assim: olha, irmão, eu não tirei isso da minha cabeça.
Eu aprendi com quem? Com o Senhor. E quando nós entendemos que aprendemos com o pastor, irmão, o meu pastor me ensinou, é porque alguém ensinou para o meu pastor, e alguém ensinou para o pastor do meu pastor, e assim sucessivamente, porque foi o Espírito Santo ensinando a todos, através dos irmãos na fé. Ah, pastor, mas eu não preciso de ninguém. Se você não precisasse de ninguém, você não precisava nem do professor do primário. Você aprendeu a ler? Então você precisou de alguém. Então o Espírito de Deus usou alguém para te ensinar. E tudo tem um propósito, tudo tem utilidade. E nesta noite, ou nessa tarde, eu quero falar mais um pouco sobre essas dissensões. Quantas dissensões tem? Por causa de Paulo, por causa de Cefas, por causa de Apolo. Ah, eu prego desta maneira, ou eu prego desta. Ou irmão, se nós não tivermos no mesmo pensamento, nós vamos estar fora do corpo de Cristo. Ou seja, nós vamos deixar de ser igreja. Vem lá o apóstolo Paulo ensinando, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Não, para aí. Você leu, o pastor deu certo? Na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça e partiu e disse: tomai e comei. Na noite, não para. Na noite que foi traído. Ah, pastor, eu estou numa decepção muito grande, eu não vou tomar ceia, eu não vou cear. Ah, pastor, a perturbação está muito grande na minha vida, eu não vou para a igreja porque hoje eu estou um dia muito atribulado. Jesus disse o quê? Paulo está ensinando o quê? Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o mandamento perpétuo de Jesus. E eu falo que é duas coisas que a igreja precisa: crer e ser batizada, e tomar e comer e beber do sangue do Senhor até que Ele venha. Por que eu não falei amar? Por que eu não falei outras coisas? Porque, irmão, esse princípio todos nós já sabemos, sim ou não? Você perguntar, irmão, se tivesse como nós perguntar na linguagem de animal, preste bem atenção nisso. Se nós tivéssemos como perguntar na linguagem do animal, você vai observar na linguagem do animal que o animal mesmo, quando ele percebe que alguns dos amigos deles estão passando por desespero, eles mesmos clamam por socorro. Lá em casa eu tinha um cachorro, que você tem no Paraguai, não lembro o nome, Abacuque, esse é o nome do profeta. O Abacuque, todas as vezes que eu gritava com os gatos dentro de casa, eu gritava com os gatos, o Abacuque começava a latir e ruivava para me parar de gritar com os gatos. E eu percebo da mesma forma, quando nós gritávamos com o Abacuque, os gatos começavam a miar. Aí você fala: mas por
Irmão, é o Espírito Santo que chama cada um para fazer, aleluia, o que é útil. Olha o que a Bíblia diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem aqui a palavra que examine-se, pois, o homem a si mesmo. E está escrito aí, vê aí, ó, não coma desse pão. É assim que está escrito aí? Como que está escrito aí? É assim que examine-se o pão e beba desse cálice. Hã? Examine-se a si mesmo E beba desse cálice? Opa! Mas por que nós, muitas das vezes, o conceito da religiosidade fala para os irmãos não tomar da ceia? Irmão, é para examinar. Por que examinar? Quando eu estou olhando para mim mesmo, eu estou examinando a eu mesmo, eu estou mostrando para Jesus aonde é que está a falha. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ô irmão, se não é o sangue de Jesus Cristo, irmão, o que seria de nós? Nós não seríamos merecedores de estar onde estamos, nós não teríamos dignidade para tomar a ceia do Senhor. Ah, pastor, mas aí está bebendo, está dizendo que aquele que beber indignamente. Quando é indigno? Quando é que torna-se indigno? É claro que a religiosidade vai ensinar assim: olha, se você não for batizado, não toma. Eu aconselho não tomar. Eu aconselho não tomar. Mas a indignidade aí está dizendo: olha, se não houve arrependimento no seu interior, é melhor não tomar. Se não houve arrependimento, se não houve, se você analisou você mesmo e não teve sentimento nenhum, opa, que análise é esse? Mas aí a Bíblia está dizendo: ó, analise você mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. A Bíblia diz que porque o que come bebe indignamente bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? o corpo do Senhor. Para que o corpo veio? Para que foi a morte de Jesus Cristo? Para perdão. Então, irmão, quando errar, peça perdão. Quando tiver uma falha, peça perdão. Peça perdão. E a Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas quantos na igreja acham que está de pé, mas ele está morto? Por quê? Porque come e não analisa no interior. Ah, mas eu não posso deixar de tomar porque meu cargo é grande. Mas é mais fácil, irmão, pedir perdão ou continuar no erro? Irmão, é muito mais fácil nós pedir perdão dos nossos atos. Senhor, eu estou aqui, Senhor, como pobre, miserável, perante a Tua presença. Como dizia um amigo meu, um pastor, numa época, ele caiu e todas as vezes que ele ia dobrar o joelho para orar, você via o canto da rolinha na boca dele. Irmão, ele começava, chegava na igreja, irmão, pedia mesmo, todo mundo ouvia: Senhor, me perdoa, Jesus, eu errei, Jesus. Irmão, todo mundo dava risada. Dava risada, mas era coisa séria. Ele estava lá, irmão, no meio da humanidade inteira, da igreja inteira, pedindo perdão. Irmão, você pensa que era coisa assim de outro mundo? Não, ele errava, ele chorava nos pés do Senhor e pedia por misericórdia. Ô irmão, se tem uma coisa que Jesus não aguenta, Deus não aguenta, é quando nós estamos com o nosso coração contrito, aleluia, sincero diante do Senhor e pedindo perdão, aleluia, pelo seu pecado, aleluia. Então que eu e você possa analisar dentro de nós mesmos e pedir perdão das nossas falhas. Ô irmão, não importa para quem olha, seja para a direita ou seja para a esquerda, o importante é que toda graça, aleluia, eu receber a virtude do Espírito Santo e eu ser cheio, aleluia, da plenitude, aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, irmão, cuidado com a religiosidade, cuidado
lugar de santificar é na igreja. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão para a igreja, está para a casa de Deus, aonde é chamado casa de oração. É casa de oração. Então onde que é o lugar de orar? Na casa de oração. Aonde que é o lugar de você suplicar socorro? Na casa de Deus. Ah, pastor, mas eu fico com o Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, e onde virá o meu socorro? Irmão, quando o salmista está dizendo, elevo meus olhos para o monte, ele está olhando assim, olha, eu elevo meus olhos para o monte, e lá no monte só tem oferecedor de Baal, mas eu, porém, aleluia, meus olhos estarão em ti, aleluia, o meu socorro vem de ti. No monte não tem nada para eu olhar, mas em ti eu tenho a resposta, aleluia. Então, irmão, em Cristo Jesus, receba esta palavra e não deixe de ceiar. Você que está aí, não está indo na igreja mais, não está ceando, irmão, vem para a casa de Deus para ceiar. Procure a igreja da sua cidade, procura onde você estiver, aleluia, e procure a comunhão com o corpo. A igreja é só igreja quando ela está ligada no corpo. A Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Se você não estiver ligado em uma igreja, irmão, é possível Deus vir e você ficar. Porque, ah, pastor, mas eu creio, irmão, mas você está fazendo diferente da palavra. Não, Jesus não ia deixar os seus discípulos para cuidar de uma igreja que não precisasse de pastor. Jesus não ia deixar os seus discípulos para cuidar de uma igreja que não precisava de ser arrebanhada. Então, porém, eu e você, irmão, entendemos que o princípio, a palavra de Deus, ela começa sempre pelo começo, e ela não começa do fim para trás, ela não começa do meio para trás. Não, irmão, tudo tem um porquê, tudo tem a manifestação para qual propósito, e o que eu preciso é entender o propósito de Deus, aleluia. E nessa tarde, você que vai cear comigo, o importante é fazer em memória de Jesus. Todas as vezes em memória de Jesus. Eu vou pedir hoje eu vou pedir para a missionária Eliane e a pastora Augusta, elas que vão cear, dar a ceia para nós aqui hoje. Glória a Deus. Amém, pastora? Vocês já ensinam as mãos ali? Para trás. Quem vai louvar? Pode lavar lá, vem para cá. Mas é importante, tá? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muito que dormem. Porque se somos julgados, não somos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. Então, quando a igreja julga o seu comportamento, você é repreendido por quem? Pelo Senhor. Através de quem? Através da igreja. Para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntarem para comer, esperais uns pelos outros. As demais coisas vou. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a todos os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Está louvando ao Senhor nesta tarde. Se algum não souber, pode adorar o Senhor juntamente comigo. Aleluia! Oh,
você que tem sido dizimista, ofertante. Pastor, eu não tenho o sistema de dizimar, mas eu senti no coração de fazer uma doação. Irmão, nós chamamos esse ministério de braço forte. Deus te chamou para você ser ajudador desta obra. E eu costumo dizer que Deus quem toca no coração. Não é eu, não é você que fazemos, mas sim Deus. Se Deus tocou no seu coração, então contribua com alegria. Vai aí na conta 45522, dígito 9, agência 6065, no Banco Itaú. Irmão, contribui. Quero agradecer também de coração os braços fortes desse ministério. Irmão, nós temos sempre visto algumas coisas lá, nós temos visto alguns valores lá, viu? Que tem nos ajudado na obra do Senhor, em questão de pagamento de aluguéis, assistência social. Eu sempre falo que esse braço forte é muito importante para a obra do Senhor. Eu quero agradecer de coração, mas não deixe de ofertar. Pastor, Deus está me tocando grandemente, puxando ardentemente, então contribua. Esse mês mesmo, eu estava falando com alguns irmãos, nós já andamos 1.900 quilômetros, fazendo a obra de Deus. Então, irmão, conto com você. É você que é o nosso ajudador, e você que está presente, que trouxe sua oferta também, contribua com alegria. Glória a Deus. A missionária grande vai estar aí recolhendo os dízimos das ofertas. Glória a Deus. Você, braço forte da obra do Senhor, carinhosamente. Mas eu falo assim, não, se Deus te chamar para esse negócio, entra nesse negócio. Se Deus não te chamar, não entra. E vou lhe falar, irmão, Deus chama pessoas de maneira simples. Eu quero aproveitar nesse momento e testemunhar algo que aconteceu conosco ontem. Algo que Deus continuou, enquanto eles recordam os dízimos de oferta, eu vou falar o que Deus fez conosco ontem. Eu sempre vou numa borracharia em São Paulo, sempre vou lá arrumar os pneus. E ontem nós fomos lá, paramos lá, e na hora que eu estou lá comentando com ele, falei sobre o propósito da obra de Deus. Falei de forma bem simples. E falei, olha, a obra de Deus tem que ser feita pela fé e com garra. E muitas das horas nós não temos a quem recorrer. E aquele homem naquela hora, eu começo a perceber as lágrimas correr nos olhos dele. E eu comecei a falar o que Deus tem feito através de nossas vidas. Nós visitamos as pessoas e as igrejas que a qual está sob nossa responsabilidade. E eu me lembro que aquele borracheiro, na mesma hora ele começa a chorar. E ele mesmo testifica para mim, olha, eu achei que não existia mais esse tipo de homem que fazia as obras desta forma. E ele começa a chorar porque ele precisava fazer alguma coisa por nós também. E eu lembro que ele tinha acabado de colocar o pneu no carro. Daqui a pouco ele vai na partilheira dele e tira lá um pneu novo e coloca, olha, eu vou colocar no porta-mala do seu carro. E ele coloca lá um pneu novo no porta-mala do carro. Por quê? Porque Deus é quem a chama, acende a chama, aleluia, nos corações. A obra de Deus é feita pela fé e não por vista. Ô irmão, se você está esperando dinheiro acontecer para você fazer a obra de Deus, irmão, fazer a obra de Deus não é vendo dinheiro acontecer, e sim pela fé. Olha, pastor, eu não tenho, mas eu vou doar e Deus vai me abençoar. Irmão, se você tiver essa visão, isso é fé, viu? Se você colocar no coração, Deus colocar no seu coração, e você cumprir o desejo que Deus tem colocado no coração, você será muito abençoado, não pelo pastor Daniel, mas pelo próprio Deus. Aleluia! Então eu quero agradecer a todos os irmãos. Vamos orar, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração especial em favor daquele borracheiro, viu? O Espírito Santo sabe o porquê, aleluia, mas eu sei que é para salvação de almas, amém? Glória a Deus. Ó Deus Santo, nesta hora, Senhor, a igreja está de pé, agradecendo, Senhor, a Ti pelos dízimos das ofertas, pelos ofertantes da Tua obra. Deus querido, nós não conhecemos, Senhor, o nome daquele borracheiro, nós não sabemos a vida daquele borracheiro, mas o Senhor conhece, Senhor, todas as
Jesus.